Turma, neste momento nós vamos fazer o resumo aí do módulo 5, que versa sobre intoxicações. A primeira coisa que você tem que entender é que em um cenário de intoxicação, você precisa ter o número, obviamente, do centro de intoxicações antiveneno de sua localidade. Então, obviamente, o CIAV. Por quê? Porque cada tipo de intoxicação, seja por plantas, por animais peçonhentos, ou até um quadro que possa evoluir para anafilaxia, eu tenho que ter um antídoto referente a aquela planta, aquela serpente, ou aquele, se for uma aranha, né? E assim sucessivamente. Sendo assim, eu tenho que identificar, após uma intoxicação, primeiramente por plantas, eu tenho que reconhecer que planta foi, justamente para, chegando no centro antiveneno, uma ligação, ele dá orientações ou até realizar o antídoto para aquela planta referente ou aquele animal peçonhento. O que você precisa entender é que a via que ela acaba intoxicando pode ser pele, pode ser por óleo ou até por uma ingestão, que pode gerar aí uma anafilaxia sistêmica. Então, o operador de primeiro socorro ele precisa estar atento a isso, porque essa evolução, essa reação de hipersensibilidade, ela pode ser de leve até grave, podendo evoluir, a vítima evoluir aí, inclusive para uma parada respiratória, por conta desse quadro. Quais são os sinais e sintomas que você vai ver uma vítima aí por intoxicações por planta? Existe uma queimação no local, né? Hiperemia é muito importante, é muito evidenciado. O próprio edema, a vítima pode referir aí náuseas e vômitos, até diarreia, e podendo evoluir justamente para um rebaixamento do nível de consciência. Neste cenário, você, como operador de primeiros socorros, precisa incentivar, nunca incentivar a vítima ao vômito, porque, obviamente, se ela ingeriu esse agente tóxico, se ele for corrosivo, obviamente, quando retornar, vai retornar lesionando mais ainda aí o trato gastrointestinal. Não oferecer também leite nesse cenário, né? O local tiver com uma hiperemia, vermelhidão, edema, lavar bastante com água corrente e, se não tiver, você fazer uma compressa local com a própria água ali. Um cenário de queimadura por água viva. É muito importante você entender rapidamente que você deve lavar o local com a própria água salgada do mar. Nunca você utilizar água doce ou qualquer outro tipo aí de substância que não tenha nenhuma comprovação científica, né? Se você chegar em sua residência ou um local que tenha um vinagre, você pode também utilizar uma compressa com vinagre de 30 segundos ali no local para também auxiliar a desinchar, né? Auxiliar no edema, auxilia também na dor, né? E acaba auxiliando aí muito também num processo de hiperemia. O paciente, ele vai ter, obviamente, dor no local também, uma queimadura por água viva, vai ter ardência e vermelhidão. Nunca você deve colocar urina no local ou álcool, porque isso vai aumentar, ao invés de diminuir, a toxicidade do agente causal. Em um cenário de animais peçonhentos, nós temos que ter em mente que você precisa identificar a espécie, né? O animal peçonhento, o seu conceito aí, ele é aquele que possui uma peçonha, que tem o poder de inocular esse veneno aí na vítima. E falando de ofidismo, eu preciso saber o gênero, né? O gênero Botrops, né, que é a famosa jararaca, ele tem aí uma percentagem de 90,5% aqui com relação a cascavel, a surucucu e a própria coral, que tem aí
uma incidência muito pequena em nosso país. Quais são os sinais e sintomas que essa vítima vai apresentar? Também local, que vai ser a dor, vermelhidão no local também, uma inflamação, que pode ser essa inflamação generalizada. E nesse cenário aí, a vítima também pode ter sangramento, porque ele vai ter uma dificuldade no processo de coagulação, que a gente chama de coagulopatia, vai começar a sangrar, inclusive pode ter um quadro aí de gengivite. Em um cenário de uma vítima picada por escorpião, mesma coisa, nós temos que saber o gênero. Qual é o gênero que ocasionou isso? Justamente para chegar no centro, eu ter aí o veneno específico, o antídoto específico para o veneno que foi inoculado. O grande problema do escorpianismo é que ele tem ação neurotóxica, então nós temos que ter ciência disso e justamente evitar aí as complicações, né, mais graves. Dentro desse cenário do escorpião, nós temos justamente os acidentes em maior espécies, que é o serráceos, né, Titius serráceos, que ele tem uma ocorrência aí maior em nossa região. Quais são os sinais e sintomas que são apresentados aí? A própria dor, né, vômito, essa vítima também pode apresentar um quadro de vômito, agitação psicomotora, porque eu vou ter uma ação neurotóxica aí, né? A própria sudorese, cialorreia intensa, que é aquela baba, né? Então, de acordo com isso, essa avaliação feita pelo operador de PS, eu vou ter uma conduta, obviamente, que pode ser uma instrução do CIAV ou uma conduta ali local, e você nunca deve fazer sugar o veneno, né? Que é algo que é feito aí com muita frequência por aquelas pessoas de interior que não têm um conhecimento prático em primeiros socorros e, na verdade, são ditos populares que não têm eficácia nenhuma comprovada. Com relação ao araneísmo, também nós temos que ter noção de qual gênero, né, que ocasionou esse dano a essa vítima, e ver também que os sinais e sintomas são muito parecidos. Dor local, eritema, edema, vermelhidão. E aí o operador de primeiro socorro precisa observar, porque essa vítima pode evoluir para agitação, ter um ataque apneia, né? E em muitas situações ainda aí o priaprismo. Então o operador de atendimento pré-hospitalar e primeiro socorro precisa estar atento para fazer o seu primeiro combate, o seu primeiro socorro aí, até pedir ajuda para a equipe especializada. Repouso nessa vítima é super importante, ela repousar, porque o repouso vai ajudar aí a diminuir o metabolismo e esse veneno aí não correr com mais facilidade a corrente sanguínea. Repouso, né, retirar todos os anéis, adereços que tenha, porque pode causar um edema no local. Lavar com água e sabão de 5 a 6 minutos aí de forma abundante. Proteger com gás local, né, e transporte rápido para o hospital, né? Se atingir braços, é recomendado aí também que esses braços estejam elevados, justamente para diminuir aí essa dor e acaba auxiliando no processo de recuperação, ok? Forte abraço, estamos juntos, até a próxima.